Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o texto base para a nossa reflexão de hoje vai estar no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim o texto: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E o tema da nossa reflexão é invocando o nome do Senhor. A Bíblia declara, e nisso cremos, que Deus criou o mundo, o universo, o homem e todas as coisas que há e que existem. E ao criar o mundo, Deus preparou um lugar especial, o jardim no Éden. Meus irmãos, Deus tem um lugar especial para todos aqueles que fazem a sua vontade. E nesse jardim ele colocou o homem, porém, ao ver que o homem estava só e que isso não lhe era bom, Deus criou a mulher, a sua companheira. Eu também quero dizer que Deus não se agrada e não acha bom que nós estejamos só. Não é bom que estejamos só. Entretanto, Deus deu uma ordem clara. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Porém o homem e a mulher desobedeceram, pois desejaram algo que aos olhos pareciam bom. A pergunta que nós fazemos aqui é: aonde temos posto os nossos olhos? Será que temos nos apegado a coisas que se apresentam diante dos nossos olhos como boas, mas que nos conduzem à morte? Será que temos tido o espírito de discernimento para reconhecer o que é bom, o que é mal, o que é morte e o que é vida? Adão recebeu diretamente de Deus as instruções, contudo, não deu a devida atenção à voz do Senhor. Meus irmãos, quando Deus falar conosco, que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos e com os corações abertos para ouvir ao que Deus tem falado conosco. Meus amados, será que temos dado ouvidos ao que nos é ensinado na casa de Deus? Temos obedecido à palavra que ouvimos nos cultos, temos dado ouvido, temos obedecido às palavras que nos é dada nas pregações e nos estudos? Ao desobedecer à voz de Deus, o casal que vivia no paraíso não apenas foram expulsos do jardim, onde tudo era perfeito, mas também introduziu o pecado na humanidade e com ele a morte, e não apenas física, mas infelizmente a espiritual. Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós necessitamos refletir. Toda desobediência gera morte. E o pior do que a morte física é a morte espiritual, que conduz à separação eterna de Deus. No nosso texto base nos alerta de forma poderosa e grandiosa quando nós iniciamos a nossa reflexão. Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que aprendemos aqui? Adão e Eva, eles estiveram no jardim. Adão e Eva estiveram no jardim na presença direta de Deus. Muitos nos dias de hoje estão como Adão e Eva, estão até na igreja, estão até na casa do Senhor, vivendo em ambiente onde Deus se manifesta. No entanto, porém, como Adão e Eva, perdem a oportunidade de invocar a Deus enquanto estão no jardim. Meus amados, não percamos a oportunidade que recebemos de Deus de invocar o seu nome. Adão e Eva estiveram no jardim, na presença de Deus, mas acharam que não era necessário invocar o seu nome. Só depois da tragédia, só depois de perderem o que tinham, não o lugar, mas infelizmente a presença, e é que reconheceram
a necessidade de Deus. Muitos são assim, só invocam a Deus, só clamam por Deus depois que acontece a tragédia. Eu preciso trazer um alerta: invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor, glorifique ao Senhor em todo tempo, em todo instante. Foi só na geração de Enos, meus irmãos, neto de Adão, que se começou a invocar o nome do Senhor. Por que não? Por que não invocar enquanto estamos no jardim? Meus irmãos, por que deixar para a próxima geração o que é de responsabilidade nossa e hoje? Meus irmãos, aquilo que nos é dado por responsabilidade, não deixemos, não passemos para frente, que nós venhamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Invoque ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor em todo tempo, em todo instante. 1 Coríntios 10:31 nos ensina: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Será que as nossas atitudes têm glorificado a Deus? Você está no jardim, adore a Deus. Você está no deserto, invoque, adore a Deus. Você está na luta, estamos na escassez, nos vale, glorifiquemos ao nome do Senhor. João 4, verso 23 nos ensina: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adão e Eva estavam no jardim. Deus até procurava ele, mas eles não adoravam. Somente na geração de Enos. Meus irmãos, não deixe para a próxima geração adorar e invocar o Senhor. E adore e invoque ao Senhor enquanto há tempo. Não percamos a oportunidade. Não deixemos para a próxima geração aquilo que é chamado para nós realizarmos agora, para nós realizarmos hoje. Enos foi sábio. Enos teve a sabedoria. Ele começou a invocar o nome do Senhor. Sejamos também alguém que adora, alguém que invoque a Deus em todo tempo, em todo instante e, principalmente, em todo lugar. Salmo 34, verso 1 diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A pergunta que eu faço aqui é, meus irmãos, o que tem estado constantemente, continuamente em nossa boca? A fofoca, a murmuração, palavrões, palavras de baixo calão? Eu quero te convidar a louvar ao Senhor em todo tempo e estar continuamente louvando, adorando e exaltando a esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, invoque o nome do Senhor em todos os momentos, em todos os lugares. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.